Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe, vamos aqui no canal. Começando com novidades entre os relacionados, zagueiro Luiz Felipe e atacante Stênio. Duas caras novas na delegação do técnico Paulo Pessolano, 20 jogadores foram chamados, Vagninho fica fora mais uma vez, Vitor Leque fica fora, Rodolfo também fica fora, o Pedro Castro relacionado novamente, lembrando que Giovani Jesus e Zé Ivaldo vão cumprir suspensão. O Cruzeiro vai fazer o último treinamento em Maceió, na capital alagoana, e aí é com o técnico Paulo Pessolano. Se ele dá chance para o Wagner começar ali na zaga, aí mudaria provavelmente o Oliveira, deixando o Wagner na sobra, ou o próprio Brock na sobra, enfim. Vamos ver o que fará o técnico Paulo Pessolano e se ele vai manter também esta linha de 3 defensores. A outra opção já seria, claro, o Luiz Felipe, o zagueiro. O Cruzeiro tem até às 19 horas desta terça-feira para regularizar o nome do jogador no BID. O Stênio já está tudo ok, já saiu até o contrato com o termo de sucessão, indo para a SAF, saindo da associação e indo para a SAF. O Stênio está regularizado, vem treinando já há um bom tempo e fica à disposição do técnico Paulo Pessolano. Bruno Rodrigues é que vai ficar para sábado, o duelo contra o Bahia. Isso porque, para registrar o atleta, tem que vir o ITC, o Certificado de Transferência Internacional, do Famalicão para o Tombense. Ele volta a ser jogador do Tombense. Tombense renova o contrato dele e repassa por empréstimo até o final do ano que vem. Então esse processo ainda tem algumas partes para acontecer, mas até sexta deve ficar pronto. E o Bruno Rodrigues também passando a ficar à disposição. O Marquinhos Cipriano, aí todo mundo sabe, somente no dia 1º de agosto, uma determinação da FIFA. E o Pablo Siles ainda nem foi anunciado oficialmente, deve ser nesta terça-feira, está finalizando os testes físicos, exames médicos, vem emprestado pelo Atlético Paranaense. O Pessolano também já falou sobre essa questão, ficou um bom tempo lá sem jogar, então mesmo se tivesse em condição não iria para este compromisso diante do CSA. Vamos ver quando o atleta será relacionado. São as movimentações do Cruzeiro no mercado até agora. Mas o Cruzeiro segue. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa situação de busca de reforços no mercado. A janela que se encerra no dia 17 de agosto. Abriu hoje e vai até o dia 17 de agosto. Para o duelo contra o CSA, quarta-feira, 7 horas da noite, estádio Rei Pelé, a CBF, inclusive, fez mais uma daquelas coisas que a gente não acredita. A CBF colocou o Luiz Flávio de Oliveira apitando 2 jogos na mesma rodada. Ele apitaria pela CBF, né, a escala que saiu. Amanhã, Brusque e Grêmio, e depois CSA e Cruzeiro na quarta. Aí eu percebi, até postei ali, depois a CBF informou que trocaria. E o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, ele é árbitro FIFA de São Paulo, apitou inclusive Cruzeiro e Grêmio no Independência, aquela vitória do Cruzeiro. Ele será o dono do apito na quarta-feira, às 7 horas da noite, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Muita gente perguntando sobre ingresso para sábado. O Cruzeiro vai iniciar a venda nesta quarta. Final do dia começa a venda. Nesta terça, melhor dizendo, perdão. Então a venda começa nesta terça para o jogo de sábado contra o Bahia. A partida no Mineirão, sábado à tarde, horário bacana. Dá para colocar um grande público mais uma vez no Gigante da Pampulha. Então a venda começa no final da tarde, final do dia desta terça-feira, amanhã, hein? Então fique de olho aí para você comprar o seu ingresso. Vamos lá, um nome que surgiu hoje, até uma informação do Bruno Andrade, ele é correspondente do UOL lá em Portugal, muito bem informado inclusive, e ele trouxe um nome que pintou aí, que é do Marcos Paulo, atacante. Ele tem 21 anos, pertence ao Atlético de Madrid, fez base no Santos, depois apareceu mesmo no Fluminense, e na metade de 2021 ele saiu livre do Fluminense e acertou um contrato em definitivo com o Atlético de Madrid. Na última temporada, ele passou aí o ano emprestado ao Famalicão de Portugal, o time do Bruno Rodrigues, inclusive. O Bruno Rodrigues foi bem, o Marcos Paulo foi mal lá, e ele não será aproveitado pelo Atlético de Madrid. E eu busquei algumas informações e o Bruno ele trouxe essa informação falando deste interesse do Cruzeiro. E o que eu apurei foi o seguinte, vou até consultar aqui porque eu falei com o diretor de futebol
do Atlético de Madrid. Ele é italiano, mas habla espanhol. Então, deixa eu só pegar o nome aqui, Andrea alguma coisa. E eu comentei com ele sobre essa situação. Andrea, cadê, gente? Aqui a gente faz isso tudo ao mesmo tempo, viu, pessoal? Andrea Berta. E eu mandei para ele, ele me disse não houve nenhuma procura de nenhum clube do Brasil. E aí, claro que eu perguntei o Cruzeiro. E eu tentei buscar alguma informação. Esse nome até chegou a circular em um determinado momento, mas tem dois fatores aí. Primeiro, salário do atleta não é nada baixo. Ele foi para um contrato de 5 temporadas com o Atlético de Madrid. E segundo, que o Marcos Paulo não tem o desejo neste momento de voltar ao futebol brasileiro. Então, essa situação não foi para frente, pelo menos é a informação que eu tenho. E o Cruzeiro aí trouxe o Bruno Rodrigues, tem a possibilidade do Cipriano atuar ali mais avançado também, tem o Stênio agora sendo relacionado pelo Paulo Pessolano. Enfim, vamos seguir acompanhando, mas hoje é a informação que eu apurei, mas o nome ele realmente chegou a circular, como trouxe e muito bem informado o Bruno Andrade, mas avançando nessa situação, não passou disso e não deve passar. Então, esclarecendo aí o que eu apurei sobre o atacante Marcos Paulo, que tem muito potencial, inclusive, 21 anos, não foi bem no Famalicão, mas não quer dizer que o atleta tenha perdido o potencial que ele mostrou na época do Fluminense. Mas, repito, no momento, nada de negociação avançada, enfim, e nem deve acontecer. Vamos seguir acompanhando, mas o Cruzeiro está atento ao mercado, viu? Não vai parar aí nessa turma que chegou, está buscando mais peças para a sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!